Débora, eu sou monitora aqui do projeto Aprenda a Programar Jogando. Esse é o curso de Python para crianças. Essa é a aula número 1 e nós vamos ver alguns conceitos iniciais de programação e vamos conhecer um pouquinho melhor a linguagem Python. E para começar a aula de hoje, eu tenho uma primeira pergunta para você. O que é programação? Bom, programação é o processo de escrita, teste e manutenção de um programa de computador. É através da programação que a gente dá informação para a nossa máquina para que ela execute aquela atividade que a gente deseja. E assim, pode surgir então uma segunda pergunta. Onde nós usamos programação? E o primeiro exemplo que me vem à mente é o nosso celular. Por que o nosso celular? Bom, para que ele faça aquilo que a gente deseja, ele precisa de uma série de programas. Por exemplo, quando eu tocar na tela do meu celular, eu quero que abra um menu. Para que o celular saiba que o toque na tela é para abrir o menu, ele precisa de um programa, certo? O segundo exemplo, muito importante, é o computador. Para que ele rode todos os algoritmos, tudo certinho, ele precisa de uma série de programas de computação para que ele entenda, os nossos comandos. E em terceiro e último lugar, nós temos o videogame. Por exemplo, como que o nosso videogame sabe que quando eu aperto determinado botão, eu quero dizer que o meu jogador deve chutar a bola? Então, através de um programa de computador, certo? Mas será que o nosso computador, ele entende se eu falar apertar esse botão é chutar a bola? Eu acho que não. É para isso que existem as linguagens de computador, As linguagens da computação. São diversas linguagens diferentes, como o Java, o C++, o Assembly e o Python, que é a linguagem que nós vamos aprender aqui. Essas linguagens fazem com que a gente consiga mostrar ao computador aquilo que ele deve ou não fazer, certo? Então, a linguagem de computador, a linguagem de computação, é uma linguagem que nós usamos para fazer com que a máquina entenda os nossos comandos. E esses comandos, eles devem ser bem feitos, bem ordenados, bem explicadinhos, porque a máquina ela não consegue identificar se algo está certo ou errado, Ela precisa, então, que a gente diga para ela exatamente o que fazer. E para isso, vocês agora vão aprender o primeiro conceito muito importante da programação, que é o algoritmo. O algoritmo, então, ele é o passo a passo que a gente dá para a máquina, para o nosso computador, para o nosso celular, através da nossa linguagem de programação, para que ele entenda como resolver um problema. Talvez tenha ficado um pouco confuso, Então, vamos ver um exemplo simples. Por exemplo, uma receita de bolo. Uma receita de bolo pode ser um algoritmo. Ah, mas como assim uma receita de bolo é um algoritmo? Sim, porque para a gente fazer um bolo a gente não precisa de um passo a passo bem detalhado. Se a gente esquecer um ingrediente, provavelmente o bolo não vai sair certo no final, E além disso, a gente tem uma ordem de atividades que a gente precisa fazer. E a gente tem entradas e saídas. Então, vamos entender um pouco disso melhor. Quais são as entradas, então, para o nosso algoritmo receita de bolo? As entradas são os ingredientes, certo? Então, para fazer um bolo, eu preciso de ovos, de trigo, mais o quê? Leite, talvez cenoura, por exemplo, aqui na nossa imagem. Se a gente estiver fazendo um bolo de cenoura, vamos precisar de cenoura, certo? E depois de ter todos os ingredientes, a gente tem o passo a passo, A gente deu as entradas e agora nós temos o algoritmo, o passo a passo que vai resolver o nosso problema, que vai nos dar, então, a saída. E qual vai ser a saída? Bom, se a gente está fazendo uma receita de bolo, nós queremos receber no final um bolo bem quentinho e bem gostoso, certo? Então vamos lá, vamos ver se você entendeu. O algoritmo, ele é o passo a passo para resolver o nosso problema, certo? E para executar esse algoritmo, nós podemos ter entradas, que nesse caso são os ingredientes, são as coisas que a gente precisa ter para executar o nosso passo a passo. E na saída, nós vamos ter o nosso produto final, que é aquilo que nós queríamos ter desde o início, É a resolução do nosso problema, no caso, é o bolo que nós queríamos fazer. Correto? Entendido? Bom, agora nós vamos ver como isso tudo funciona no Python. Como a gente tem entrada e tem saída no Python, certo? Então vamos lá. Bom, agora nós vamos programar em Python. Se você tiver o Python instalado no seu computador, você pode abrir e acompanhar a aula junto comigo. Mas se você não tiver e não souber como baixar, não tem o menor problema. O Google tem uma plataforma chamada Colab. Basta digitar assim no Google que vai aparecer pra gente. E é esse aqui, ó.
Você vai clicar nele e se você tiver com uma conta do Gmail aberta no seu computador, basta você abrir um novo notebook. Assim como eu vou fazer aqui, ó. Basta então você clicar aqui em Novo Notebook e abrir uma nova página para você programar, ok? E assim como nós tínhamos lá na receita de bolo entradas e saídas, nós temos como entradas os ingredientes e como saída o bolo. No nosso caso aqui, num programa normal em Python, nós também podemos fornecer algumas informações para o programa, certo? Podemos ter que fornecer algum número, algum nome, alguma coisa assim, e teremos como saída alguma coisa sendo mostrada na tela. Então vamos lá. Como nós recebemos informações? Antes de mais nada, é importante entender como essas informações vão ficar guardadas lá no nosso programa. E para isso, nós usamos um local na memória que é chamado de variável. A variável, então, é um espacinho na memória onde nós guardamos alguma informação. E como é que a gente identifica, então, como é que a gente programa uma variável? A variável ela é caracterizada pelo nome da variável igual o que nós queremos guardar nela. Como assim? Por exemplo, eu quero guardar o meu nome numa variável. Vou botar o nome, então, de nome. Nome. O que vai ficar guardado nela é um nome, então é um bom nome para variável, né? Tem que ser um nome para ela que eu identifique, que eu olhe para ela e fale, ah, então ali está guardado um nome. Então, tudo bem, nome é igual Débora. Meu nome é Débora. A partir do momento que eu executar aqui, vai ficar salvo na memória do computador, dentro da variável nome, o meu nome, que é Débora, correto? Você pode ter percebido aqui que eu escrevi Débora entre aspas. Por que isso? Porque Débora é um texto. Em Python, nós chamamos o tipo de dado, texto, de string. E toda string deve ser escrita entre aspas, ok? Se nós estivermos escrevendo apenas um número, não será necessário escrever entre aspas, ok? E dentro dos números, nós temos duas classificações. Os inteiros, que são os números inteiros. 1, 2, 3, 4, 10, 1000. E temos o número float, que é o número decimal. Aquele número em que nós usamos vírgulas, sabe? Por exemplo, 1,5, 1,8, 10,5, certo? Então, tudo bem. Agora, nós já sabemos que existem tipos de dados diferentes no Python, como string, inteiro e float. E esses tipos de dados podem ficar armazenados num espacinho da memória, que nós chamamos de variável, ok? Certo. Mas agora, nós não queremos digitar diretamente o nosso dado. Nós queremos dar a oportunidade de um usuário informar aquela informação para a gente guardar dentro da variável. Então, para isso nós iremos usar um comando que é um comando de entrada, que é chamado de input. E agora nós vamos ver como ele funciona para diferentes tipos de dados. Como assim? Se eu quero receber um nome, uma palavra, uma string, como ele funciona? Então vamos lá, aqui nós temos uma variável chamada nome, que vai armazenar uma string. Para isso, basta escrever input e abre parênteses. Dentro do parênteses, nós vamos escrever uma frase, uma palavra, alguma coisa que nós queremos mostrar para o nosso usuário, o que nós queremos receber dele. Então tá, eu quero receber um nome, então eu vou fazer a pergunta, qual é o seu nome? Lembrando que a frase qual é o seu nome também é uma string, né? Então vamos deixá-la entre parênteses. Assim, certo? Na hora que nós executarmos, então, essa linha de código, o que vai acontecer? Vai aparecer para a pessoa a pergunta, qual é o seu nome? Dando a opção agora para eu digitar o meu nome. Então, o meu nome é Débora. Eu aperto Enter e o meu nome está lá, guardado dentro da variável, dentro de um espacinho da memória, ok? Então, quando a gente quer receber uma string, um texto, basta digitar input, abrir parênteses e colocar ali uma pergunta, uma frase que faça com que o usuário entenda o que você está pedindo dele, correto? E agora, se eu quiser receber um número? Bom, se eu quiser receber um número, o Python não identifica de cara. Eu preciso dizer para ele que ali dentro daquele input vai entrar um número. Então, por exemplo, a minha idade é um número inteiro.
Eu tenho 22 anos, 22 é um número inteiro. Então, eu quero receber um número inteiro. Para isso, eu vou digitar int, de inteiro, abrir parênteses, e agora sim eu vou colocar o meu comando de entrada. Input, abre aspas, né? Por quê? Porque a gente quer colocar uma frase perguntando qual a sua idade. Olha só, então aqui nós temos o nosso comando de entrada, o input, que está recebendo a idade, né? Só que a idade é um número inteiro. Para isso, nós colocamos aqui fora o int, que vai transformar aquela informação ali num número inteiro. Então, agora nós vamos rodar e vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo? Apareceu pra gente uma pergunta. Qual a sua idade? Bom, a minha idade é 22 anos. Pronto, tá guardado lá na memória. Entendido? E se eu quisesse, então, receber um dado decimal, um número decimal, um número float? Para isso, bastaria trocar ali o int de inteiro por float, de float, como está escrito aqui em cima. Entendido? E é assim que nós vamos, então, em Python, receber informações. Ok, agora que nós recebemos informações, como nós iremos mostrar para o nosso usuário aquelas informações? Aí, para isso, em Python, nós temos os comandos de saída, que são usados para mostrar informações. E no Python, o comando de saída, ele é conhecido como print, certo? Então tá, lembra que a variável guardou lá no espacinho da memória uma informação, certo? O input é um comando de entrada. Ele recebeu uma informação e guardou lá no espacinho da memória, lá na minha variável. O meu nome está guardado na minha variável nome. A minha idade está guardada na minha variável idade, certo? Agora eu quero mostrar na tela qual é o nome que está guardado lá. Como eu vou fazer isso? Basta usar o comando print. Para isso eu digito print, abro parênteses. Dentro do parênteses, eu vou colocar o que eu quiser mostrar para o meu usuário. Eu quero mostrar o que está dentro da minha variável, então eu vou digitar nome, né? E vamos rodar e vamos ver o que vai aparecer. Apareceu Débora. Por que não apareceu nome? Eu mandei printar nome porque o nome é uma variável, lembra? Ela então está guardando, é como se fosse uma caixinha em que eu guardei meu nome lá dentro. E no momento que eu falo, eu vou mostrar o que está em nome, eu mostro o que está dentro da minha caixinha, que é o meu nome, certo? E se eu mandar, então, printar idade? O que será que vai aparecer? Print idade. Vamos rodar. Apareceu 22. Por quê? Porque 22 foi a idade que eu digitei lá em cima, certo? E agora, se eu digitar alguma informação diretamente, aqui, olha, eu vou adicionar mais uma caixinha de código e vamos ver. Se eu colocar print, eu quero mostrar na tela uma frase. Uma frase é um dado do tipo string, né? E já que é uma string, eu preciso usar aspas. Então, vamos lá. Aspas. Olá, meu nome é Débora. O que será que vai aparecer agora? Bom, eu estou colocando aqui um comando de saída que vai mostrar na tela aquilo que está entre parênteses. Eu botei entre parênteses uma frase, então quando eu rodar isso aqui, irá aparecer a minha frase na tela para o usuário. Correto? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos que para a máquina entender as informações que nós damos a ela, nós precisamos que essas informações sejam ordenadas e bem organizadinhas, através de um algoritmo, que é um passo a passo para resolver um problema. Além disso, nós vimos que quando nós escrevemos um algoritmo, nós podemos ter entradas e saídas. As entradas são as informações, os dados, as coisas que nós precisamos para que o nosso algoritmo se desenvolva, né? Para que ele aconteça. E a saída é aquilo que nós queremos no final. É o problema resolvido, certo? E em Python, o comando de entrada é o comando input. E o comando de saída é o comando print. Correto? Além disso, nós vimos que existem 3 tipos de dados que são muito usados. O dado string,
né? O dado inteiro e o dado float. Bom, por hoje é só, pessoal. Nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos criar um jogo que vai juntar tudo isso que a gente viu na aula de hoje de maneira mais prática e mais divertida. Nos vemos lá!